Olá, minha amiga, como você está? Tudo bem? Estamos mais uma vez falando sobre as 14 dicas de Tal Ben-Shahar para a sua vida. E hoje é o dia da quinta dica. Qual é a quinta dica, Ed, que está aqui atrás escrito? Enfrente seus desafios. Enfrente seus desafios, não fuja deles, porque é tão importante para a psicologia positiva que você enfrente os seus desafios, que você não fuja deles. Quais são os benefícios que você pode ter a partir do momento em que você enfrenta seus desafios e não foge deles? Não fuja desse vídeo, dê um like aqui embaixo, se puder deixe um comentário, mas continue assistindo. Qual é o primeiro benefício, Ed, que nós temos ao enfrentar os nossos desafios? Avançar. Olha, gente, ó. Quando você tem esse sentimento de avanço, essa sensação que você está avançando, o que acontece? Você tem a predisposição fisiológica. Você começa a ter a compreensão que você tem energia suficiente. Você tem a sensação que você não está parada no tempo. Perceba as pessoas que desistiram, por exemplo, da vida. Elas estão paradas, elas estão muitas vezes tristes diante dos desafios, diante das adversidades, e elas pararam no tempo. Elas não têm essa sensação de avanço, essa determinação em avançar. Então, por que eu coloquei aqui? Porque essa sensação esse sentimento de avanço, de estar avançando sempre, vai fazer com que a sua fisiologia e a sua mentalidade se foquem em determinados objetivos. O que eu sempre digo para os meus clientes é o seguinte: escolha um foco. Olha, quando você enfrenta seus desafios e você decide avançar, escolha um único desafio. Diante da vida, nós temos vários desafios, seja financeiro, seja relacional, seja familiar, nós temos vários desafios. Mas eu sempre digo que há um desafio que, se você conseguir vencê-lo, se você enfrentar esse desafio, você conseguir vencê-lo, ele vai influenciar nas outras áreas da sua vida. E o que acontece? Quando você influencia nas outras áreas da vida, é a mesma coisa, tudo sobe junto. Então você tem que identificar qual é aquele desafio que você enfrentando, você vai ajudar todas as outras áreas da vida. Então escolha um, foque sua energia e avance. Porque a partir do momento que você avançar, você vai sentir que você tem força, tem energia, tem disposição. Só não pare, tá certo? Continue avançando, tá certo? O segundo benefício, qual é o segundo benefício, Ed? Resiliência. Resiliência, não é resistência, né, Ed? É isso aí. É resiliência, né? Resiliência! O que é resiliência, gente? É a capacidade de se adaptar ou vencer situações difíceis e, por fim, obter sucesso. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem uma situação que te estressa, tá? Você tem a situação que te estressa. Então, o que acontece? Você tem como é que eu posso dizer? Dois caminhos para seguir. Você tem duas opções. Quais são essas opções? Você pode tomar uma atitude, e eu chamo aqui de atitude positiva, tá certo? Em relação ao que te estressou, ao que deixou você estressada, o que tirou você do eixo, o que deixou você magoada ou constrangida, seja o que for. Você pode ter uma atitude positiva em relação a isso, ou você pode se fazer de vítima, certo? O que acontece? Quando você se faz de vítima, o que acontece? Muitas pessoas têm um ganho secundário. Tem a atenção do cônjuge, tem a atenção da família, tem a atenção da sociedade, se sente mais amparada. Só que o problema de se sentir como vítima é que você não se autorresponsabiliza pelo seu futuro, pelos desafios que vão vir pela frente. Quando você se sente como vítima, você começa a dar margem a ser, como é que eu posso dizer, ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, eu vou usar um termo aqui ser uma pessoa que depende de outras para avançar. Isso é um problema, porque os seus objetivos, as suas realizações, elas dependem exclusivamente de você. Então, quando você se faz de vítima, você deixa que as outras pessoas decidam e você avança na vida, às vezes dependendo que outras pessoas te ajudem. E isso é um problema.
Então, o sentimento de avanço, certo? O sentimento de avanço, a sensação de que está avançando na vida e a atitude positiva, levando você a ser resiliente, são ajudadoras, são auxiliares para que você possa enfrentar os seus desafios, fazer com que você não fuja deles e, na resolução desses desafios, você possa obter sucesso. Tá certo? Qual o terceiro benefício, Ed? Redução de ansiedade. Ah, não é de redução de ansiedade. Não é de atividade não, né, Ed? Não, de ansiedade. De ansiedade. Ele tá dormindo hoje, mas tudo bem. Redução de ansiedade. O que que acontece, gente? Olha, quando você avança, quando você tem atitudes positivas e enfrenta seus desafios, sabe o que que acontece, gente? Pura e simplesmente, você começa a parar de se preocupar com o seu futuro. Eu não vou dizer que você para de se preocupar com o seu futuro, que isso é um erro dizer isso, mas você reduz a sua preocupação com o seu futuro. Sabe por quê? Porque você está dando passos em relação a ele, em direção a ele. Quanto mais passos você dá em direção ao seu futuro, em direção aos seus objetivos, menos ansiedade toma conta de você. Porque por menor que seja o passo, que ele seja dado, por menor que seja o avanço, que ele seja dado, mas que a sensação de ansiedade vai tomar conta de você quando você se fizer de vítima, quando você parar no tempo. Então aí provavelmente você vai ter ansiedade. Você vai desenvolver com mais profundidade a ansiedade. Então o que eu digo é, avance. Tenha atitudes resilientes em relação à vida e em relação aos seus desafios. E aí, consequentemente, você vai sentir isso, eu sei disso. Você vai reduzir significativamente a ansiedade na sua vida. Tá certo? Esse foi a quinta dica de Tal Ben Shahar para a sua vida. Espero você na próxima semana. Tchau!